Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. E hoje eu gostaria de falar com você neste vídeo a respeito de um tema muito interessante, a respeito do que é conhecido como leis cerimoniais. Antes de mais nada, é importante entendermos que a Torá não faz essa separação. Não existe na Torá lei cerimonial, lei moral, lei civil. Essas divisões foram criadas por teólogos ao longo do tempo para poder justificar a aceitação de alguns mandamentos e a rejeição, a obediência a outros mandamentos. E no escopo de leis cerimoniais é incluído aí tanto os ritos que aconteciam no tabernáculo, no templo, oficializado pelos sacerdotes, como também o Shabat, as festas, leis alimentares. Tudo isso acaba sendo incluído, classificado como leis cerimoniais. No entanto, esta divisão, este nome, lei cerimonial, não existe na Torá, nem nos profetas, nem no Novo Testamento. E o que nós vamos ver é que desde o início do cristianismo, ali com Inácio de Antioquia, no início do século II, já existia um movimento de repúdio aos mandamentos da Torá. O próprio Inácio escreveu aos magnésios proibindo eles de ensinarem ou de aprenderem a Torá. E esse movimento ele é até um pouco mais antigo. Nós vemos ali no chamado Epístola de Barnabé uma construção muito sofismática, tentando trazer uma nova interpretação a respeito do que seriam os mandamentos da Torá e quais seriam, de fato, aqueles pertinentes aos discípulos de Yeshua. O que nós vemos que, no fundo, toda essa movimentação de repúdio à Torá, ou parte dela, se dá exclusivamente pelo movimento antissemitismo que nasceu já no início da igreja por volta do primeiro século, final do primeiro século, do ano 70, 80, até o início, meados do segundo século. Portanto, essa divisão, ela não existe na Bíblia, ela não existe na Torá, ela não existe dentro do contexto judaico, e ela é fruto, na verdade, de uma tentativa de remoção de alguns mandamentos da Torá, de algumas questões da Torá que eram judaicas demais para que fossem aceitas pelos gentios crentes em Yeshua e que tinham um pensamento helenístico muito voltado para as filosofias gregas ali no início do segundo século. Mas, afinal de contas, o que são essas leis cerimoniais? E é interessante que toda vez que nós falamos a respeito da Torá, de guardar a Torá, de procurar aprender e entender os mandamentos que existem na Torá, normalmente os nossos críticos se levantam dizendo: eu não preciso mais de sacrificar cordeiros, eu não preciso mais de oferecer sacrifícios. E é muito comum até vermos alguns pregadores na ânsia ali anunciando o Evangelho, dizem, agora nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, como se isso fosse um grande triunfo da fé. E, na verdade, o que são essas leis cerimoniais? E como elas se aplicam aos nossos dias hoje? A Torá é, na verdade, um bloco único. Ela tem, sim, alguma divisão que ela dá a si mesma entre mandamentos, estatutos e testemunhos, que são as palavras mitzvot, edut e hukot. Mas essas divisões se dão como características de mandamentos. Por exemplo, mitzvah é um mandamento de cunho sim moral, mas é, acima de tudo, um mandamento racional, um mandamento que nós conseguimos compreender com a nossa mente o valor, o princípio por detrás dele. Enquanto que o edut são mandamentos de testemunhos, são mandamentos que orientam os judeus de como eles testemunham a respeito da sua fé, a respeito da sua crença no único Deus e como eles deveriam se portar de maneira a se diferenciar dos demais povos. E os hukot são os mandamentos supra-racionais, são aqueles mandamentos que nós não conseguimos compreender na sua totalidade através da nossa reflexão. E é interessante que o Shabat, por exemplo, ele pode ser classificado como um mandamento, uma mitzvah, como um edut e como um hukot.
Por quê? Porque é moral, é ético, é correto que o empregador ele dê descanso para os seus funcionários. Da mesma forma como é uma maneira de Israel se distinguir dos demais povos através da guarda do Shabat. E o próprio Shabat em si, ele carrega uma profecia que muitas vezes está acima da nossa capacidade de compreensão do que ele de uma maneira completa quer trazer. Então, o Shabat em si, ele é mitzvot, ele é uma mitzvah, ele é um edut e ele é um hukot. Então, nós já podemos perceber daí que essa diferença de lei cerimonial, lei moral e lei civil não faz muito sentido diante do que a própria Torá se apresenta. Mas, como entender aquilo que é chamado de leis cerimoniais? Como entender os sacrifícios do templo? Bom, primeiramente, quando nós olhamos para a Torá, nós vemos que Deus deu ao povo mandamentos, Deus deu ao povo um tabernáculo e Deus deu ao povo um culto. E os sacrifícios estão ligados à maneira como Israel deveria cultuar a Deus. E tudo o que aconteceria ali em torno daquele tabernáculo, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Tinha Êxodo um objetivo 25:8. que está expresso neste texto. O objetivo de Deus, ao trazer ao povo de Israel este culto, a trazer o povo de Israel o tabernáculo, era que o Eterno habitasse dentro deles. É exatamente isso que aparece no original, o termo Betorhem, que significa exatamente dentro deles. O propósito é que Deus habitasse no coração de cada israelita, e não simplesmente no tabernáculo. O tabernáculo era o local da manifestação da Shekhinah de Deus, era o local onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, e até isso é bem interessante porque em Levíticos, nos primeiros capítulos de Levíticos, nós vamos perceber que existem vários tipos de sacrifício. Nós temos sacrifício como oferta de paz, nós temos holocaustos, nós temos ofertas pacíficas, ofertas de manjares e o sacrifício para expiação de pecados. E é aqui, exatamente neste momento, em Levíticos, nos primeiros capítulos de Levítico, em que nós temos pela primeira vez a figura do sacrifício específico para expiação de pecados. Veja, Abel ofereceu um holocausto, Noé ofereceu holocaustos, Abraão, Isaac, Jacó ofereceram holocaustos, mas nenhum deles ofereceram um sacrifício específico para expiação de pecados. É justamente no culto que Deus estabeleceu no tabernáculo para o povo de Israel que aparece a figura do sacrifício para expiação de pecados. E é muito interessante que todos os sacrifícios da Torá, todos esses elementos do culto, apontam diretamente para Yeshua, apontam diretamente para a obra do Messias. Isso fica muito claro quando nós lemos a carta aos Hebreus, Hebreus 9, 10, o capítulo 8. Isso nos leva a uma outra pergunta. Será que lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus está proibindo de maneira enfática qualquer tipo de sacrifícios, como Deus havia ordenado ali no templo? Bom, se nós olharmos para a Torá, nós vamos ver que todos os sacrifícios deveriam ser realizados no templo. Não poderia ser feito sacrifício em outro local, em outro altar. Deus havia estabelecido o nome dele em Jerusalém e naquele templo, naquele local, naquele altar deveria ser realizado os sacrifícios. E é exatamente por isso que hoje não existe nenhum tipo de sacrifício realizado. Os judeus não fazem sacrifícios de ovelhas, de carneiros, de bodes, nada. Não há sacrifício nos nossos dias, porque nós não temos templo. E mesmo se tivéssemos o templo, quem oficializaria no templo esse sacrifício seriam os sacerdotes. E esses sacerdotes seriam elegidos, seriam escolhidos da casa de Arão, dentre o povo de Israel. Você, como um gentio que crê em Yeshua como seu Messias, você nunca teria a oportunidade de ir a Jerusalém e oferecer um sacrifício aos moldes do que acontecia
até antes da destruição do templo. Mas houve um período em que judeus, discípulos de Yeshua, conviviam em Jerusalém, moravam em Jerusalém e conviviam com todo o cerimonial que acontecia no templo. E é muito interessante que um deles, o apóstolo Paulo, ele foi ao templo de Jerusalém e ofereceu sacrifícios a Deus ali quando entregou o voto de Nazireu, juntamente com outros 4 jovens. Se você ler ali o livro de Números, você vai perceber que a entrega do voto de nazireado envolvia sim sacrifícios. E o que Paulo foi fazer ali juntamente com aqueles 4 jovens foi justamente pagar as custas destes sacrifícios. E ele mesmo, ele tinha voto de nazireado que havia sido feito algum tempo antes, e ele então oferece ali no templo as suas ofertas para a entrega do voto de nazireado. Portanto, era muito comum para os judeus, discípulos de Yeshua, que habitavam em Jerusalém, conviver com aquilo que acontecia no templo e participar, sim, de alguns cerimoniais, ofertas, principalmente essas que eram ofertas de paz, holocaustos, ofertas de manjares, essas ofertas que estavam ligadas à adoração a Deus. Mas, lembra que nós vimos que em Levíticos nasceu um sacrifício específico para expiação de pecados? Pois bem, agora imagine um judeu, discípulo de Yeshua, que crê que Yeshua é o sacrifício perfeito que expiou o pecado da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Imagina agora este judeu sentindo a necessidade de ir ao templo oferecer um sacrifício para expiação de pecados. É algo totalmente incompatível com a fé dele. Se ele crê que Yeshua é o Messias que tira o pecado do mundo, aquele que com seu próprio sangue trouxe verdadeira expiação sobre os nossos pecados, por qual necessidade ele iria ao templo oferecer o sacrifício específico de expiação de pecados? É justamente nesta situação, neste contexto, que o escritor aos Hebreus vem trazendo para os hebreus, para os judeus, discípulos de Yeshua, trazendo à memória deles a irrelevância desse sacrifício de expiação do pecado comparado com o sacrifício supremo que Yeshua realizou. Mas isso quer dizer então que Yeshua, ao realizar o seu sacrifício, ele anulou as leis concernentes ao sacrifício de expiação de pecados? Isso foi completamente abolido por Yeshua quando ele realiza o seu sacrifício na cruz, no madeiro? Se nós atentarmos bem para os mandamentos referentes ao sacrifício para expiação de pecados, nós vamos ver alguns elementos interessantes ali. Aquele que ofertava deveria levar um animal puro, sem imperfeições, um animal sobre o qual ele imporia as suas mãos, confessaria o seu pecado e o animal seria degolado ali diante do altar. Pois bem, quando nós pecamos, nós somos levados a confessar os nossos pecados ao Messias, a Yeshua, que é, nesta figura, tanto o sacrifício como também o sacerdote, aquele que oferece o seu próprio sangue em favor dos pecadores. Se nós atentarmos bem para a questão do sacrifício para expiação de pecados, o que houve foi a mudança dos elementos. Ao invés de nós usarmos animais, nós temos agora o sacrifício do Messias. Ao invés de irmos diante de um sacerdote humano, nós vamos agora diante do Messias, que se fez homem e que, como homem, viveu tudo o que nós vivemos, porém sem nunca pecar. Portanto, o que nós vemos não foi uma anulação daquilo que foi estabelecido na Torá, mas uma ressignificação e uma potencialização daquilo que foi escrito. Por mais que Yeshua tenha morrido no madeiro, se você não for até ele, confessar os seus pecados a ele e confiar no poder do sangue dele para perdoar o seu pecado, nada terá valor algum. Portanto, Yeshua não anulou nada da Torá. Aquilo que Yeshua diz que é mais fácil passar os céus e a terra e cair um traço da Torá, é verdade. Nada caiu da Torá. Tudo ainda está de pé. Mesmo nós não fazendo exatamente como está descrito ali no livro de Levíticos,
nós precisamos de chegar ao Messias seguindo os mesmos princípios que estão contidos ali nas leis referentes ao sacrifício de expiação para o pecado. A diferença é que nós não vamos oferecer um sacrifício de um animal, mas nós vamos no sacrifício perfeito que Yeshua realizou por nós. Mas, de qualquer forma, nós precisamos de observar os mesmos princípios estabelecidos pelo mandamento da lei da expiação do pecado. O que compete a nós, como gentios, discípulos de Yeshua, é buscar entender, compreender, aprender os mandamentos da Torá, ver quais desses mandamentos são aplicáveis a nós e, com entendimento e fé, então obedecer aos mandamentos de Deus. E tenha certeza que quanto mais você se dedicar a aprender e praticar os mandamentos de Deus, mais próximo você estará do Messias, mais próximo você estará da presença de Deus. Que o Eterno nos abençoe e até a próxima.